Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesse domingo. Hoje é dia 15 de março de 2026, né? Domingão aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem no áudio que eu fiz sobre a lista, né, que o Brasil entrou na lista dos americanos, algumas pessoas, se não foram poucas, né, disseram que o áudio estava com problemas, que não tinha áudio, que o som estava esquisito. Veja, o áudio estava completamente normal para nós aqui. A gente não solta a análise sem o áudio, né? Não, a gente faz conferência e tal. Deixa eu explicar para vocês o que está ocorrendo e já ocorreu comigo várias vezes no YouTube, tá? Isso é um problema da plataforma. Eu gosto de ver alguns canais, tipo lá o Gustavo Gayer, o Paulo Figueiredo, o Ancapso, né, quando fala do Brasil, porque o Ancapso quando fala de geopolítica, Deus me perdoe, né? Mas às vezes eu ligo lá no YouTube. Outro dia eu liguei no Gayer e tava o Gayer falando em turco. Eu falei, nossa, que coisa esquisita, não era a voz dele e saía em turco. Aí eu comecei a fuçar no YouTube, na minha TV isso aí, estava em dublagem automática, o próprio YouTube alterou a linguagem, né? Então pode ser que isso tenha ocorrido com vocês. Então antes de escrever aí que o áudio está sem som, que o áudio está com defeito, né? Procure ver se não é no seu próprio, digamos assim, YouTube, né? Porque às vezes está acontecendo com você, não está acontecendo com outras pessoas, não é? E você vem, a pessoa vem e reclama, olha, tá com defeito, não está saindo o áudio, ou o áudio está com algo que não é seu. E aí, outras pessoas ficam com medo até de assistir. Oxa, o que será que está acontecendo? E não é, a plataforma está com alguns problemas. Justamente por isso é que eu tô lá colocando no YouTube, no X, no site. Eu abro também num formato aberto que fica lá no WhatsApp, no Telegram. Então assim, a gente trabalha bastante porque a gente sabe que alguma outra plataforma pode ter problemas. Aí se tem problema no X, assiste no YouTube. Tá com problema no YouTube, assiste no X, né? Mas confirma primeiro se não é no seu YouTube. Sai do YouTube, entra de novo, confere a linguagem dele se tá em português brasileiro, porque às vezes ele altera do nada para você, não é? Aí depois, se tiver tudo bem, aí pode ser que esteja realmente com problema. Mas aí a gente aqui é difícil soltar algo, né? A gente confere muito antes de soltar hoje em dia. Mas então, eu queria dar esse recado antes da gente falar sobre a nossa análise de hoje, né? Que é sobre o risco do dólar, né? O dólar como moeda de troca internacional, né? Ele dá um poder geopolítico para os Estados Unidos da América, só que essa guerra, como todo mundo sabe,
ela coloca em risco essa hegemonia. Por quê? Porque os próprios donos do mundo também vão entrar na guerra. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma colega nossa que assiste o canal da França, né? E ela estava falando para mim que o Macron, por exemplo, ele está doido para entrar nessa guerra, né? Ele está babando para entrar nessa guerra. Por quê? Porque eles querem prolongar a guerra, né? Eu digo eles, os globalistas, os donos do mundo, tanto Macron quanto o Keir Starmer, né, da Inglaterra, quanto o Friedrich Merz da Alemanha, né? As três potências aí da Europa que são totalmente globalistas, né? Tem o governo composto por esses caras que servem a agenda dos donos do mundo, né? Então o que eles querem? Eles querem mergulhar o poder ocidental no caos. Eles estão trabalhando para fortalecer a China há muitas décadas já, né? Os donos do mundo. Então, quando você recebe um grupo norte-americano no poder que luta contra eles, né? O grupo MAGA, Nova, né? Tem que ter muita força para enfrentar esses caras e não é fácil, né? Eu peguei uma matéria aqui do Activity Post, foi traduzido lá no TOT 3126, né? Então, eu vou ler para vocês aqui. É meio caótica a coisa, porque o autor ele diz que é uma tempestade que se aproxima, e que essa tempestade que se aproxima é um alerta para as nossas mentes aqui que estão preparadas para o que está ocorrendo. Eu já venho falando aqui no canal desde o início o que está ocorrendo, o que pode ser que aconteça, a gente não tem uma data exata, mas os donos do mundo estão trabalhando fortemente para isso, né? O episódio mais forte da tentativa deles recentemente é o episódio do bichinho, né? Em março de 2020. Depois veio a guerra da Ucrânia com a Rússia. Depois o 7 de outubro, forçando a barra entre Israel, o Hamas, o Hezbollah, né? E agora essa guerra. Eles querem tirar proveito com o fato dos iranianos estarem arrogantes, achando que podem vencer a guerra. E o único instrumento que os iranianos têm hoje, né, para tentar prejudicar os Estados Unidos, Israel e o Ocidente, é o controle ali sobre o Estreito de Hormuz, não é? Então, os donos do mundo, pode ter certeza, vão trabalhar junto com os iranianos para que esse fechamento do Estreito de Hormuz demore muito e cause uma tragédia para o mundo, né? Mas vamos falar então sobre esse livro, um trecho, né, dessa matéria do Activity Post, que o livro se chama Tempestade que se aproxima, a descida da América ao caos, que é um livro que conta sobre essa história dos donos do mundo, os Casares, os Rothschilds, né? São que controlam o sistema financeiro norte-americano, né? O Federal Reserve Bank, que é um banco privado e muitos pensam que é um banco público, né? Eles, né, esse livro expõe eles assim bastante, né, e mostra que é insustentável todo esse sistema financeiro, bancário, né, de reservas que eles colocam a serviço, né, da humanidade da América, a fim de explorarem todos, né? Então, por quê? Porque não tem lastro, não é mais lastreado ao ouro. E a gente sabe, né, os americanos conseguem emitir o dólar sem ter problemas internos, porque o dólar circula no mundo todo, ele é a moeda de reserva global, não é? Com lastro no petrodólar, ou seja, os árabes ali, os donos do petróleo, os sheiks, eles só aceitariam o dólar norte-americano para poder vender o petróleo para outros países do mundo que então tinham que adquirir o dólar, né, para comprar o petróleo. Só que isso aí vem acabando, porque o dólar está sendo usado como força geopolítica, ou seja, ele entrou na guerra. Então as sanções, que são um poderoso instrumento norte-americano, os outros países estão meio fartos disso, né? Principalmente outros grandes players, como a Rússia, que foi severamente atingida pelas sanções ali depois da guerra com a Ucrânia, a China, que está praticando uma guerra comercial com os Estados Unidos da América, né?
E agora tem esse problema aí do Estreito de Hormuz e da guerra entre Irã contra Estados Unidos e Israel. Vamos ler um trechinho do texto, então, do Activity Post, para vocês terem uma ideia do que ele está falando, o que significa essa tempestade que se aproxima. Ele está se referindo ao fim do dólar, né? Então vamos lá. O livro A Tempestade que se Aproxima, Descida da América ao Caos, esse é o título do livro, expõe toda a natureza insustentável do sistema bancário de reservas fracionárias controlados pelos casares Rothschilds, comparando a um sistema fraudulento baseado em dívidas perpétuas, colapsos históricos, né, prenunciam o inevitável colapso do dólar americano devido à impressão desenfreada de papel moeda, né, o cassino dos derivativos, que são instrumentalizados lá no mercado financeiro, né, e a instrumentalização geopolítica da moeda, que eu acabei de falar no início do áudio, usar o dólar como arma de guerra, praticando sanções contra os inimigos, né. Então ele diz o seguinte: as sanções e a intimidação financeira aceleram o abandono global do dólar, particularmente por nações alinhadas com o BRICS. Quando o sistema do petrodólar falhar, e ele entrou num risco muito grande na época do final do governo Biden, porque o governo Biden descredibilizou os Estados Unidos da América, mergulhou o país, né, o inteiro, todos os Estados Unidos da América, num caos profundo, né? Não tinha como a Kamala Harris vencer aquela eleição, que a mídia dizia que estava empatada, né? No dia da eleição, no dia 5 de novembro de 2024, pela manhã eles diziam: a gente não sabe quem vai vencer, está empatado. Quando fechou, os resultados vieram, fecharam as urnas, os resultados vieram, o Donald Trump ganhou com 70%. Eu queria saber que empate é esse, né? Porque os democratas acabaram com a economia norte-americana. Por um triz não mergulharam os Estados Unidos num buraco profundo. Intencionalmente, né? Intencionalmente. Então, quase ali naquele momento que o petrodólar foi para o vinagre, né? Então ele diz: os centros urbanos dependem de cadeias de suprimentos frágeis para alimentos, água e energia. Exemplos como toda a decadência da indústria automobilística de Detroit, que infelizmente foi para o ralo, com os carros japoneses, chineses e outros, né, coreanos, os carros orientais, né, que dominaram o mercado. Eles não quebram, eles têm custos baixos, ficou difícil, né, para os norte-americanos, né? A falha elétrica na rede do Texas, né, comprovam que as cidades mergulham no caos em questão de dias quando todos os sistemas falham. A solução é a descentralização, a vida rural autossuficiente, permacultura e independência energética. Isso a gente falou muito no início do nosso canal. O que significa ali uma vida rural autossuficiente? E tem alguns canais que andaram até pregando isso, né? O canal de sobrevivências, você acha aí no YouTube. O que significa? Você ter um pequeno sítio, uma pequena chácara, uma fazenda, não sei, você criar galinhas, um gado para você ter a sua carne, os seus ovos, você ter uma horta para você ter legumes, verduras, você ter um poço artesiano para não depender do Estado para conseguir água, você ter um sistema que capta energia solar para você poder ter energia elétrica sem depender também de outras empresas, ou seja, você é autossuficiente, longe dos grandes centros urbanos que podem passar por grandes crises a hora em que vier esse Great Reset, né? Ele diz que o livro descreve todos os estágios que vêm junto com o colapso. A negação dele, a raiva, a barganha, né, que vai acontecer depois dele, as pessoas vão tentar fazer trocas, né, permutas, a depressão que se segue após dele e, por final, a aceitação de que o mundo virou desse jeito e não tem mais volta, né?
E enfatiza que a ajuda mútua baseada na comunidade e não o isolamento será fundamental para superarmos o que pode ser um grande colapso social, tudo isso que os donos do mundo querem. Por que eu estou falando disso agora? Achei que talvez fosse um momento para falar disso de novo, e a gente falou disso no canal, né? Embora nós, no início do canal, a gente falou muito disso, e agora a gente está bem otimista e referente às ações do Donald Trump e da nova, né, que está batendo pesado nos globalistas, porque a gente está incorrendo no riscos, né? Simplesmente eu voltei a falar porque enquanto essa guerra não acabar e o Irã conseguir fechar ali o Estreito de Hormuz, impedir a passagem de navios por ali, a situação fica difícil. O que tem que acontecer para os americanos liberarem toda aquela passagem? Eles têm que acabar com o sistema de propulsão e lançamento de mísseis dos iranianos, né? Porque aí, de uma certa maneira, aquilo ficaria mais seguro. Talvez, né, se isso acontecesse, os Houthis lá do Iêmen, né, seriam recrutados pelos iranianos para chegarem até o Estreito de Hormuz e a partir dali atacarem os navios comerciais, coisa que eles faziam lá no Mar Vermelho, né? No próprio litoral do Iêmen ali. Eles impediam alguns meses, anos atrás, eles impediam algumas embarcações, principalmente vindas de Israel ou ocidentais, com destino aos Estados Unidos, ou embarcações americanas, europeias. Eles atacavam, eles impediam que passasse por ali. Só que esses caras estariam vulneráveis também ao poder de fogo norte-americano, principalmente ali dos porta-aviões, né? O Gerald Ford, o Abraham Lincoln, né? E todo o poder de fogo norte-americano que se encontra lá no Oriente Médio. Então seria difícil. O Irã aposta tudo no seu sistema de lançamento de mísseis, né? Os israelenses, né? O Mossad chegou a divulgar, né, que eles teriam mais de 3.000 mísseis, né? Quando começou essa guerra novamente, quando recomeçou essa guerra. E eu estou vendo várias matérias, americanos, israelenses, dizendo que atacaram, eliminaram 250 bases, tantos mísseis. Aí você vê outra matéria, eliminamos mais 150 mísseis. Quer dizer, vai um tempo até tentar eliminar e acabar com esses 3.000. Primeiro até porque precisam descobrir onde estão todos esses, né? Aí ficaria muito difícil, né? Continuando o texto, então aqui, ó. Se você já sentiu aquela persistente suspeita de que os sistemas financeiro e político mundiais estão à beira do colapso, a gente não tem dúvida disso, né? O livro A Tempestade que se aproxima, descida da América ao caos, confirmará todos os seus temores e muito mais. Isso não é apenas mais um manifesto apocalíptico, é uma análise meticulosamente pesquisada e brutalmente honesta dos frágeis sistemas que sustentam toda a civilização moderna e do caos inevitável que aguarda quando estes sistemas falharem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, embora a matéria que fala sobre esse livro, e existe essa curiosidade sobre esse livro, quando esse livro foi lançado, não tinha perspectiva de estar no poder um grupo na América como o MAGA, como a Nova, para lutar contra todo esse establishment, contra todo esse sistema de destruição, né? Hoje você tem. E esse grupo MAGA, eles estão lutando brutalmente contra todos esses inimigos da América, usando tudo que podem, a própria a guerra comercial, a guerra bélica, a guerra tecnológica, a guerra híbrida total. As armas que os americanos usaram, aquela arma sônica que os americanos usaram contra os cubanos, que faziam a guarda do Maduro, né? Aquilo ali foi coisa de filme. Ninguém, a princípio, sabia que os Estados Unidos tinham essa arma. E eu vou dizer para vocês, né, como já se fala, Israel tem armas nucleares, tem armas que ninguém sabe como funciona. Lembram do episódio dos pagers e celulares do Hamas e do Hezbollah que explodiram todos na mesma hora, no mesmo minuto, né? Mataram pessoas, aleijaram pessoas. Que tecnologia é essa, né? Então,
essas nações, Israel, Estados Unidos, eles têm armas que eles não divulgam, né? A guerra chegou a um ponto que algumas armas não é interessante divulgar que tenham. Para quê? Para pegar o adversário de surpresa quando usarem, né? O adversário pode estar preparado para outros tipos de armas e de repente chega uma arma que é usada que ele não está preparado para isso. Foi o que aconteceu lá com os venezuelanos e cubanos, né, que guardavam o Maduro. Tiveram nariz sangrando, ouvido sangrando, ficaram completamente, digamos assim, não em transe, mas ficaram praticamente inúteis na época. Sentiam dores, sentiam fortes dores de cabeça, ficaram inutilizados no momento em que a arma foi usada contra eles, né? Eles não podiam agir. Então, para os americanos, não convém ficar divulgando as armas que possuem Israel também. Né? Essa guerra entre o Irã, a gente sabe que eles são um grupo boquirrotos, né? Eles são muito boquirrotos por causa do fanatismo religioso, né? Da religião. Eu fiz até uma análise aqui dizendo que eles queriam botar condições ainda para acabar com a guerra. Parece piada, mas é verdade, não é? Mas eles tecnologicamente estão muito atrasados perto dos Estados Unidos e de Israel. O único trunfo que eles têm é aquele pedacinho ali de mar e terra ali, que causa a entrada ali no Golfo Pérsico, e logo depois do Golfo de Omã ali, que é o Estreito de Hormuz mesmo. Uma vez americanos e israelenses resolvendo aquilo, acabou para o Irã. Ele não tem mais nenhuma estratégia para tentar prolongar a guerra ou para tentar atrasar ou dar prejuízos para o Ocidente. Né? Então, ele termina o livro, isso aqui é só um resumo dizendo que a solução é descentralização, uma solução inviável. As nações têm milhões de pessoas vivendo em grandes cidades, não dá para você botar todo mundo no campo, porque se você botar todo mundo no campo, aí acabou, né? Aí vira um grande problema. O problema se alastra e compensa então para quem está abandonado nas grandes cidades. Mas eu voltei a falar sobre esse alerta, sobre essa tempestade que se aproxima, porque é um risco, sim, que a humanidade está correndo, principalmente se os americanos não resolverem logo, né? Eu digo americanos e israelenses, né, também, se eles não resolverem logo esse problema aí do Estreito de Hormuz, né? A humanidade não pode passar por mais uma gigantesca crise financeira, que é tudo que os donos do mundo querem para derrubar o próprio sistema e culparem principalmente o Donald Trump, o Benjamin Netanyahu, culparem a guerra. Né? Eles querem se livrar do grande problema que mais cedo ou mais tarde vai chegar. Para eles tem que ser mais cedo. Né? Eles querem resolver logo. A gente quer empurrar o máximo possível lá para frente. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram com o nosso canal. Sem essas pessoas que colaboram, a gente não poderia mais dar sequência a esse trabalho de esclarecimento. Muito obrigado a todos. Se você puder, colabore também com o nosso canal. Segue sempre o número de conta no Banco Bradesco e a chave do Pix. Presta atenção no teu YouTube para ver a linguagem dele, né? Está acontecendo isso com muita gente. Do nada o teu YouTube muda, ele sai do português brasileiro, vai para o turco, para a linguagem turca, árabe, inglês, ele vai do nada, né? Às vezes acontece com um ou com outro canal. O YouTube infelizmente virou essa bagunça, e eu estou falando isso porque já aconteceu várias vezes comigo. O que eu faço? Eu saio, né, eu reseto, desligo a TV ou desligo o computador, saio do YouTube e entro de novo, e aí às vezes ele acerta, outras vezes ele não acerta, eu preciso entrar lá na linguagem e colocar de novo para o português do Brasil. Então presta atenção, porque a gente confere tudo aqui antes de soltar no canal. Então não é possível que vá sem som, que vá com algum tipo de problema. Pode até acontecer, mas quando é assim, 1 minuto eu já tiro do ar, eu percebo, na conferência eu percebo, e o vídeo acaba atrasando, né? Então eu não deixo por muito tempo o vídeo com problemas no canal. Isso é impossível, tá bom, gente?
Grande abraço a todos, uma ótima semana para vocês. Muito obrigado, eu volto amanhã. Valeu! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.